Olá a todos, meu nome é Maurício Minata, sou médico endoscopista e vou falar para vocês aqui nesta aula sobre acesso nutricional por endoscopia, sonda nasointeral, gastrostomia e jejunostomia. Bom, os acessos enterais, né, no nosso campo a gente trabalha com esses três basicamente, que é a sonda, as gastrostomias e as gastrojejunostomias. A gente também faz jejunostomia, mas geralmente a gente faz gastrojejuno, tá? Que é um procedimento um pouco mais seguro, mais tranquilo de ser feito e tem materiais mais dedicados para isso. Então, na parte técnica aqui, né, a sonda nasointeral, a gente pode passar tanto por às cegas, tá? Não precisa de endoscopista, mas tem casos que a gente precisa de endoscopia sim. Então, o ruim de você passar por endoscopia é que muitas vezes tem sedação, né? Se você tiver um paciente com uma tolerância mais assim, tranquilo, ou paciente entubado, já está isentando dessa parte, mas nós temos um ganho. Então tem casos que você vai passar sonda e tem uma dificuldade de acesso, seja por causa do trajeto, enfim, às vezes na própria parte de orofaringe está difícil de passar. Então, casos de estenoses, por exemplo, é crucial, tá? Quando tem desvio do eixo, hérnia de hiato e volvo gástrico, isso dificilmente vai ter uma sonda às cegas que vai conseguir passar. Quando tem uma anatomia cirurgicamente modificada, vamos supor uma B2, não adianta você passar a sonda na alça errada, que o paciente não vai ter um aporte nutricional adequado, então vai ficar com uma estase e tudo, não vai progredir dieta de maneira adequada. Quando você tem um paciente, vamos supor, com uma pancreatite ou uma fístula, então o acesso pós-pilórico, né, assim, até pós-papila, assim, é interessante, ou pós-fístula, né, e associado ao tratamento de fístulas, porque você tem que colocar o vácuo e a sonda nasointeral lá distante do ponto que você está tratando a fístula, para você não ter aspiração pelo vácuo do conteúdo de dieta. Então, aqui é um procedimento mais básico, mas ele é muito frequente, então tem um monte de segredinho aqui que a gente vai falar para vocês, né? Então aqui, ó, uma situação, vocês veem aqui um estômago, não tá normal, né? Tá estranho, né? Então, às vezes tem paciente que tem neoplasia, né? Tem um eixo alterado, às vezes tem até uma área que tem uma estenose. Então, às vezes a sonda não progride mesmo, né? E no estômago que é normal, no paciente tranquilo, você introduz, só empurra com o aparelho, isso vai super bem. Só que tem uns segredinhos aqui, né? A velocidade de introdução do aparelho da sonda, porque você tem que tentar empurrar a sonda com o corpo do aparelho, então o atrito faz diferença. E na hora de puxar também, né? Quando você vai puxar, você tem que pedir para o seu auxiliar segurar, enquanto você faz várias manobras para tirar o aparelho, né? Geralmente uma manobra assim que eu vou puxando de pouquinho em pouquinho com soquinhos, né? Porque daí ele consegue ter essa diferença de velocidade e permanecer a sonda no lugar, e ao passo que o aparelho ele vai saindo de uma certa maneira que fica a sonda ali e o aparelho saia, né? Então, aqui você tenta mirar um pouco, né? Às vezes você não tem a mão para você colocar o dedo ali, infelizmente, né? Então você tem que ter essa malícia de tentar empurrar com o aparelho. O grau de insuflação também, ele influencia, né? Lubrificação adequada do nariz, né? Para não machucar, e do aparelho. E aqui foi só empurrando com o corpo, né? Para você poder passar. Alguns casos a gente usa fio guia ou pinça. E quando tem trajeto muito angulado, às vezes você até passou a sonda, mas ela não funciona. E às vezes quando tem barriga também você tem dificuldade. Então às vezes se fizer uma barriga, um loop aqui, ou você passar o aparelho transfixado à sonda e o aparelho cruzado, a hora que você puxa sai. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes técnicos, né? Para você ter uma sonda adequadamente posicionada. Tem casos que a gente tem lesão não transponível. Então tumor de esôfago é um quadro clássico que pede para passar sonda, endoscopia, tá? Muitas vezes você consegue passar tranquilo, só que daí você precisa de um controle radiológico, você não sabe onde está a ponta. Aqui aparentemente está muito tranquilo, né? Mas tem casos que a gente não sabe para onde que vai o aparelho ou a sonda depois do tumor. Então é interessante fazer um controle radiológico para evitar complicação, né? Porque se for um tumor mais friável, você fez um falso trajeto, você pode ter problema em inserir dieta. Tem casos que é difícil, então você pode usar a radioscopia também, aqui é um tumor quase lá junto à tega, né? Então, esôfago distal, próximo à tega ali também. Então a gente fica um pouco mais seguro em relação ao trajeto. Às vezes até mudar o aparelho, né? Aparelho mais fino para você conseguir passar o aparelho e a sonda nasointeral em casos de estenose.
que infelizmente é o aparelho padrão, né? Aqui fez a manobra de empurrar com o corpo, né? E é sempre muito importante, depois que você está saindo com o aparelho, ver se não está dobrado aqui próximo da laringe, né? Que às vezes tem uma dobra, então isso também não vai ter uma dieta adequada, o paciente fica com queixa de tosse, fica com uma celorreia aí que não é adequado, né? Então não tá bom, sai do lugar. Vamos lá, então às vezes a gente tem lesão que não é transponível, você pode avaliar o uso de radioscopia, né? E tem, às vezes, o diâmetro da sonda ele é maior que o diâmetro da estenose. Então, depende da estenose, tem que dilatar, né? Então, às vezes tem que fazer radioscopia, um procedimento de maior complexidade para você conseguir fazer, então, o posicionamento adequado da sonda. Sem ser uma cirurgia, né? Como vocês podem ver aqui, né? Não passa. Então, teve que programar outra terapêutica com uma dilataçãozinha e passagem da sonda. Depende do eixo, hérnia, volvo, depende da estenose aí, você tem que utilizar fio e utilizar uma pinça. Então aqui a gente pega uma agulha daquela rosa, né, ou vermelha, transfixa a ponta e passa uns fios aí, dá uns nós, né, uns pontinhos. Você pode utilizar a pinça de biópsia para você pegar esse fio e guiar para a área de interesse. Tem gente que utiliza a pinça, né, para passar dentro da sonda, né, para facilitar. Então a gente tenta guiar aqui, né, joga um pouquinho de água, tudo, né, e tentar passar essa área aqui, que é um caso de obstrução gastrodenal maligna, né, você vê que o eixo é alterado, né, difícil, chegou aqui no duodeno, a gente deixa aqui a pinça, e às vezes quando você pode usar radioscopia, né, é sempre bom também, né, se tiver viável e fácil. Tem casos que às vezes você faz uma manobra de empurrar a pinça, alguém segura a sonda, empurra para você, e você vai puxando o aparelho e deixando a pinça no lugar. Claro, com muita cautela, né, e evitar movimentos intempestivos e fortes para você não perfurar o duodeno. Então você deixa a pinça ali. Uma coisa que eu não gosto de deixar é essa barriga, né, tá vendo? Quando o estômago está muito insuflado é mais fácil de fazer barriga, ficar esse eixo assim a mais, né. Então quanto mais retificado lá, melhor. Quando você faz muita dobra, é igual colonoscopia. Ele não consegue ir para o lugar, ele acaba fazendo alça e acaba perdendo a posição. Então o grau de insuflação do estômago também é muito importante. Técnica com fio guia. Isso aqui é a primeira vez que você faz, né? O médico fala, nossa, que bruxaria que você fez, né? Então o primeiro passo é o seguinte, viu uma estenose, uma área mais difícil, você pega o aparelho, radioscopia e fio guia. Passa o fio guia além da estenose, e vai deixar o fio no local e vai remover o aparelho. No esqueminha, fica assim. Passei a área de interesse, vamos supor uma estenose nesse local, deixei o fio guia lá. Quanto mais para baixo, mais fio, melhor. Quanto menor angulações aqui excessivas, melhor. Porque senão você vai chegar aqui, você vai empurrar, 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 vai fazer a barriga soltar. Então às vezes você vai fazer com o fio guia, mas tem que passar o aparelho junto, etc. e retificar. Então quanto mais reto o trajeto, melhor. Quando tem muita dobra aqui, a chance de sucesso é mais alta. Problema. Você colocou o aparelho pela boca. Passou o buraco ali tudo ali, colocou a estenose, passou e deixou o fio guia. O fio guia saiu pela boca. Se você tivesse entrado pelo nariz com o aparelho fino, você só passaria e tá tudo certo. Mas aqui a gente criou um problema, né? Como que a gente resolve isso? Porque a sonda não vai ficar pela boca, vai ficar pelo nariz, né? Então a gente faz a seguinte artimanha. Você pega a sonda, normal, passa pelo nariz e empurra. Você tem que pescá-la pela boca e puxar. Tem gente que pega o próprio fio guia, né, que você já colocou, pega a parte que sobrou ali, você faz tipo um laço, né, e põe no fundo da boca e empurra a sonda pelo nariz. A hora que você puxa o laço, ele vem. Tem gente que utiliza o dedo para pescar, e tem gente que faz o seguinte, pega uma pinça de maguil, ou pega até o aparelho com uma pinça de corpo estranho, pega lá e puxa, entendeu? Você puxa, então tá a sonda pelo nariz, igual no desenho, e saiu pela boca, e pro outro lado tá o fio. Aí uma vez que você fez isso, né, você corta a ponta da sonda. Aquela ponta metálica, sabe? Fica só o corpinho branco da sonda. E como que você encaixa isso aqui? Porque tem um loop aqui, tá vendo? Então você vai passando, né, o fio guia, a parte que está de fora, por dentro da sonda. Aí fica esse loop aqui. Esse é um problema, que se você puxar muito o fio, sai da posição.
Então, muitas vezes, você tem que pegar o seu dedo, igual está aqui na radioscopia, essa aqui é a minha mão. Eu coloquei lá no fundo da boca do paciente e empurrei e prendi o fio. E daí eu puxo um pouquinho o fio e deixo ele reto. Daí ele faz assim, ploft. Você pode até fazer o controle radioscópico, daí ficou reto. Você feito isso, aí você empurra a sonda. Eu gosto de empurrar e deixar o dedo, empurrar e deixar o dedo, empurrar e deixar o dedo. E você vai tendo um eixo mais firme aqui para evitar a barriga. Então, isso aqui é uma boa tática para você fazer, para passar o fio guia e passar a sonda sobre o fio guia. Você viu que tem muito detalhe, é trabalhoso. Se você tiver aparelho fino, você passa pelo nariz e passa direto, não tem esse problema. Mas tem casos e casos, infelizmente é o que você tem de recurso na mão, tem que fazer desse jeito. Tem uma sonda que eu não citei aqui, mas tem uma sonda chamada Trilumina, tá? Que tem uma sonda com componente gastro e com um componente nasointeral. Então ele descomprime o estômago e passa a parte interal. Uma sonda um pouquinho assim, é a mesma coisa para passar, tá? A única dificuldade é que a parte da ponta é mais mole, às vezes tem que ligar com a pinça para você colocar a parte interal para dieta. Mas é basicamente a mesma coisa de técnica. Então todos os mesmos segredos que eu já abordei aqui. Gastrostomias, né? São indicadas no geral quando tem paciente que precisa de uma suplementação de alimentação ou tem dificuldade ou impossibilidade de alimentação via oral, que vai ser mais persistente, ou seja, por um período mais que 3 meses, né? Que tenha prognóstico. Então, paciente com doença limitada e que não tem prognóstico, você não vai fazer. Você pode deixar a sonda, a medida menos invasiva, ok. Geralmente está associado a desordens neurológicas, doenças malignas, doenças metabólicas e outras causas. Tem umas contraindicações que são absolutas e outras que são relativas. As contraindicações absolutas do procedimento incluem ascite grave. Então, paciente com muita ascite, melhor não fazer por endoscopia, porque a distância é muito grande, você infecta a ascite e não consegue ter aquela firmeza de posicionamento, muitas vezes nem transilumina, né? Interposição de órgãos, ou seja, não transilumina. Geralmente, você, quando tem o abdômen do paciente, tem um local adequado para transiluminar. É um pouco longe da costela, tem que estar na parte abdominal, tá? Não pode estar no tórax. E geralmente fica mais voltado para o quadrante à esquerda do paciente, tá? Não à direita, tá? Que é a parte que está o estômago, a projeção normal dele. Quando tem interposição de órgãos, geralmente você não transilumina. O mais comum é você ter fígado, você pode ter alça de Delgado, dependendo do caso quando tem manipulação cirúrgica, e pode ter o colo. Então, colo e fígado é o mais comum de evitar transiluminação. Colo, especialmente em pacientes que estão com distensão abdominal, algum quadro mais grave. Quando tem história de gastrectomia total, porque daí não é gastrostomia, né? É outra coisa, né? Jejum, enfim. Quando tem obstrução da saída gástrica, esterose, você vai colocar a sonda no estômago. Então, se tem uma estenose para baixo, ele não vai ter utilidade para alimentação. Ele tem utilidade para fazer descompressão, ok, mas para nutrição não. Distúrbio de coagulação é importante, quando tem NR mais com 1,5 ou plaqueta abaixo de 50.000, não faça, compense antes, depois faça. Falta de consentimento é um procedimento cirúrgico eletivo, tá? Ele é pouco invasivo, mas ele ainda é um procedimento, tem que ter consentimento da família, do paciente, enfim. Geralmente é da família, porque são pacientes com desordens neurológicas ou pacientes com doenças metabólicas. Quando tem gastroparesia grave, porque o alimento não desce. Pacientes com quadro de sepse, compensa antes, depois você faz o procedimento. E quando a expectativa de vida é muito curta, menor que 2 meses, vai ficar com a sonda, ou tem que ver parte de palhação. Contraindicações relativas: peritonite, obesidade mórbida, carcinomatose peritoneal acentuada, instabilidade hemodinâmica, varizes esôfago-gástricas, hepatomegalia, gastrectomia subtotal, claro, dificulta a parte de abordagem, hernia hiatal volumosa, muitas vezes o estômago está no tórax, às vezes tem até volvo gástrico. Quando tem catéter, DVP, né, de derivação ventrículo-peritoneal, e quando tem calota craniana, tem paciente que às vezes tem trauma, tudo, ou cirurgia, e coloca a calota craniana no subcutâneo, né? Se colocar à esquerda na parede abdominal, então às vezes dificulta a parte de abordagem. Então são contraindicações relativas, isso dá muita discussão. Condição de procedimento: comumente a gente faz jejum, suspende anticoagulante e dá antibiótico, né? Tem pacientes que já estão com antibiótico, então não precisa. Mas o mínimo um quefazolzinho, cefazolina, 50 mg por quilo, máximo de 1 grama. É um procedimento eletivo, então tem que ter avaliação anestésica, tudo mais, para fazer a parte de sedação, anestesia geral, dependendo do caso. E o termo de consentimento assinado.
Técnicas, aqui a gente vai falar basicamente três, tá? Mas a gente costuma fazer basicamente duas, né? Então, a clássica, 90 e poucos por cento das vezes é técnica de tração, que é a técnica de Gauder-Yaponski, tá? Tem a punção, que é a técnica de Russell, e tem uma outra que é push, que você empurra a sonda para dentro, que é a de Sachs-Weine, que é o oposto da técnica de tração, né? Bom, tração, Gauder-Yaponski, técnica super famosa que tem aqui, consagrada. Vem um kitzinho com fio guia, uma alça, vem os Kelly, tesoura, bisturi e um cateter que lembra muito de tracate, que vem um cateter mais grosso, né? Uma capa de plástico para você passar o fio guia. Os anteparos para conectar a gastrostomia, mais no campinho estéreo em alguns casos. Pacientes menores, a gente usa a sonda menor, porque às vezes o anteparo não passa a parte do esôfago na hora que você vai tracionar a sonda. Então, de acordo com idade, né, peso, etc. Mas geralmente menor que 1 ano costuma ser de 14 a 20, mais com anos de 20 a 24. Então, esse é o caso do diâmetro do esôfago, tá? Claro que depende muito da sua idade, né? Tem que ver também o porte do paciente. Bom, primeiro você faz a endoscopia, vê se não tem lesão, exclui todos os fatores, enfim, toda a parte burocrática. Pinta lá o campo, né? Deixa bonitinho, colocou o campo. De preferência com tricotomia, tá? Deixa sem pelo na região, né? Legal. E você vai palpar um ponto no abdômen para ver se está adequado. Geralmente está aqui, costela a costela, aqui está a região de epigastro, tá? Tá mais para a esquerda aqui, a gente palpa e vê onde transilumina. O local para transiluminar isso de maneira adequada é no corpo gástrico, na parede anterior do corpo gástrico. Não é na posterior, não é na grande curvatura onde passa vaso, nem na pequena, não é no antro, não é em posição estranha, é na parede anterior de corpo, tá? De preferência não distal. Então a gente palpa, faz uma marquinha aqui com a bunda da agulha, enfim, passa com a unha, faz uma marquinha, e aí você faz um bloqueio local, porque o paciente tem dor depois, né? Então evitar essa parte aqui. Incisãozinha de 1 centímetro transversal, e aí você vai utilizar aqui o fio, que é um fio assim duplo, né? Tem uma agulha com um cateterzinho para você colocar de plástico, e tem aqui você pode pegar a seringa, colocar ar aqui, né, para você fazer o fast track, o safe track, né. Então você conecta na agulha, faz pressão negativa enquanto você fura e vai vendo na endoscopia. Uma vez que você pegou o local correto, né, você faz isso aqui. Tem gente que já põe a alça, deixa para fora para auxiliar a apoiar, né. E outro segredo é evitar você afundar muito a mão. Quando você faz isso, você comprime a parede anterior e gruda quase na posterior. Tem gente que tem mão pesada, sabe? Então, especialmente criança. Mão leve, não aperta muito, não faz pressão com a mão. Então assim, só vai pontualmente com a agulha aí devagar e vai colocando. Passou a parte da cortante, entrou a parte branca, você só empurra o negocinho branco ali, né, que não corta, e puxa a agulha. E empurra o fio depois. Esse safety track, né, quando você faz... você pode colocar um pouquinho de soro ali, aspirar, né. O primeiro lugar que você tem que aspirar e tem que vir é estômago. Se você transfixar cólon, aspirou, veio fezes, ou veio ar antes de chegar no estômago, você fez falso trajeto. Então entrou em ósseo delgado, pegou uma alça de cólon, então você fez alguma coisa errada. Então às vezes é melhor parar, entendeu? Tem gente que faz às vezes um teste antes com o próprio anestésico, né? Tá fazendo bloqueio, infiltra, já aproveita, já vê se infiltra perto da parede do estômago ali, já aspira, então ele já sabe que o trajeto tá ok. Então você tem essas manobras, né, para você poder evitar. Você colocou ali o catéter, já deixa passar da alça com o endoscópio e eu só peço para empurrar o fio guia, eu pego aqui com o fio guia para ter o procedimento adequado. Aí o fio guia, você pegou, você puxa pela boca, entrelaça o fio, né? E vai puxar a parte da sonda, né? Da barriga, então ele sai aqui da boca e vai em direção à barriga. Ele vai sair aqui assim, ó. Saiu, você vai fixar. Tem outras táticas, né? Isso aqui acho que nem todo mundo faz, né? Então fazer a técnica de pexia, né? Ou fazer a outra técnica, né? Que tem a da GMI e tem uma outra que é da Avanos. Então mostrando para vocês esses dois kits, isso aqui nem todo mundo faz. Tem um diferencialzinho a gente fazer a pexia para paciente que saca a sonda. Então isso aqui é interessante. Paciente muito agitado que saca a sonda, pexia é interessante. Se tiver alguma estenose no trato gastrointestinal que dificulta aqui chegar no estômago, também é interessante você utilizar a pexia, porque você vai com pulsão direta para o local. Quando você tem tumores de esôfago, por exemplo, é legal, ou de cabeça e pescoço, é interessante fazer pexia.
Você evita implante na região aqui do estômago. Então isso é interessante. Pixia da Vanos vem esse kit para vocês aqui, com o dilatador introdutor, vem o bisturi, os queles, tudo mais, medidor de bottom, você pode passar o bottom direto. É um cateter tipo banana que você descasca aqui, tem as sondas e tem esse negócio aqui. O que é isso? Isso aqui é para fazer pixia. Então geralmente você faz 3 pixias aqui e põe a sonda no meio, tá? Fica assim, ó, sonda ou bottom. Tá, e como que a gente faz isso, né? Então vem primeiro esse material, que é o que é para fazer pixia. É tipo como se fosse uma agulha com um catéter. Então assim, ele vem isso aqui montado para você. Eu vou mostrar aqui no modelo, ó, que a gente vai pegar, vai furar e vai olhar para a visão endoscópica, né? Palpou, tudo mais, furou, entrou na cavidade. O que você vai fazer agora, ó? Entrou. E sob a visão endoscópica. Então tem uma agulhinha ali, né? Feito isso, vocês estão vendo que tem uma trava ali, ó? Tem o fio e a trava. Você desce o fio primeiro para soltar, para não escapar. Você libera a trava e você vai apertar isso daqui. Então ele libera um tag e recolhe a agulha. Esse tag é o que faz fixar. Então, tipo, ele lembra muito só aquelas plásticas de plástico, que tem um negocinho de metal. E aqui saiu a agulha sem com a agulha recolhida, né? Aí você vai tracionar, ficou um tag de metal ali no estômago, e tem essa bolinha que você vai chegar, apertar próximo da parede abdominal, e vai fechar com aquele Lzinho que vem no kit. Então você meio que fez o ponto aí. Esse fio é absorvível, tá? Então ele cai sozinho, você não precisa tirar. Então a gente faz 3, tá? E no meio do espaço, você utiliza para você fazer a sua gastrostomia. Por que a gente faz a pexia antes de fazer essa técnica de punção direta? Porque se você empurrar, ele desloca o estômago. Então ele tem que estar fixo. Então aqui a gente iniciando o vídeo, né? A gente tem uma agulha, né? A gente vai furar. Furou. Você vai colocar um guia, né? Então tá lá no estômago, né? Tem um guiazinho. Isso tudo assim, tem um aparelho dentro, tá bem insuflado do estômago, né? Passou. Colocou o guia. Legal, progrediu bastante. Você vai puxar a agulha. Isso. Muito bom. Então, feito isso, fica só com o fio guia, uma parte dentro, outra parte fora. O segredo é passar bastante fio guia e vai progredir com dilatação. Aqui está muito tranquilo que já está feita a pexia. Então a gente tem um catéter assim para dilatar. Observe que tem vários diâmetros para você percorrer para dilatar. E aqui tem uma trava, né, que você solta, que você puxa todo o sistema de dilatação e fica um catéter tipo um catéter banana, né? Ele parece um canudão que você descasca ele. Então tem vários diâmetros. Geralmente a penúltima tem uma marquinha, né? Você sabe que está chegando no final. Então você vai colocando aí, né, pelo fio guia. Posiciona. Aqui é interessante, ó, você chega perto e para você dilatar, você fixa e vai fazendo o movimento de girar. Gira, 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 gira e introduz. Aí você parou, você vai colocar outra sonda. Você vai progredindo, vai progredindo e vai girando, uma por uma. Tem vários diâmetros aí para você chegar no diâmetro de dilatação. Então de pouco em pouco vai dilatando e vai rodando, para facilitar. Sobrevisão endoscópica e outro médico está na barriga. Aí tem uma antes de chegar até o final, né? Então, passou, tem mais uma ali. Isso. Ó, movimento de torque, tá vendo? Isso. Aí por fim vem o canudo, né? Você empurra o canudo. Isso. Colocou o canudo, você puxa o restante. E aí você vai pegar a sonda, ou pode até colocar um bottom, se você quiser. Então você coloca a sonda ali, visão endoscópica, vai suflar o seu balão, sonda balonada. Você pode inclusive fazer gasto de jejum aqui, tá? Se quiser. Aí você
puxa e descasca, 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 pronto. Aí você fixa a sua sonda na posição. Então esse é o kit da Pexia da Avanos. Tem um outro kit de Pexia da GMI. Então ele vem com esse acessório para você fazer uma Pexia, você passar um ponto. São 2 agulhas, você vai furar a barriga, tem um anteparo para ajudar a não entortar, porque ele é longo, né? Então o paciente mais obeso deixa um pouco mais para cima essa parte. Furou, você tem um botãozinho aqui que ele libera essa alça, tá? E esse é o trocate que tem para você furar. E tem esse sistema que parece de videolaparoscopia e tem isso aqui que é uma ponta metálica. Vou mostrar para vocês aqui, Pexia da GMI. Vai ver isso aqui para você, tá? Você põe o seu limitador aqui, é legal porque é um material delicado. Se você forçar muito, você entorta, ele não passa a agulha nem o fio. Tem um buraquinho para você colocar o fio e tem uma trava para você abrir a alça. Então você pega um fio, escolhe o fio de sua preferência, nylon, prolene, enfim. Você introduz ali e aperta aquela rodilha para você descer o fio até a ponta, para sair pela agulha. Então tá descendo o fio ali, né? Daí você tem aqui nessa parte, né, um limitador, né? É fácil de furar, tá? É fininho tudo. Então você faz um movimento assim, rápido, curto. E vai lá, tá, fura. Visão endoscópica, insufla bem, né? Igual a técnica da gastrostomia padrão. Isso. Vai lá devagar. Vai devagar, isso. Furou? Você aperta a trava, que é para abrir uma alça. Feito isso, vai descer a rodilha, ele vai passar o fio. Depois você vai apertar a outra travinha para voltar a parte da alça para dentro. Aí fica um fio para fora, fio para dentro, e você vai puxando e vai dando corda para ficar 2 bordas de fio. Ficou os 2 fios, você vai fazer nó de cirurgião. Nó duplo, nó simples. Tem gente que põe até um quer assim para não ficar muito apertado, não cortar a mucosa do estômago. Apertar demais, você machuca, você corta a mucosa do estômago. Então assim, faz, mas não faz tão justo, nem muito frouxo. Tem que estar no ponto certinho. Tá bom? Você fez 2, depois você vai entrar com esse catéter aqui, tá? Ele tem a parte do canudo igual ao do outro, e tem a parte que fura. Você aperta a trava, esse é um sistema de trava que você vai furando, tem uma lâmina, a hora que você entrou, ele já recolhe a lâmina quando ele vence a resistência. Aí você puxa e tem o catéter, você vai passar, colocar dentro, soflar o balão é igualzinho o kit da Avanos. Eles não mudam em relação a isso. Só muda a forma de fazer a Pexia e esse introdutor, que em vez de dilatar, você vai já entrar com um trocáter ali, que pode ser um de metal, que tem uma ponta cortante, ou você utilizar esse outro que tem um sistema de trava, para você não ter risco de perfuração de outras alças. Aqui então a gastrostomia Pexia da GMI, né? A gente está utilizando aquele sistema lá tá furando aqui, furou. Aí vai abrir a alça, abriu, vai jogar o fio, aí vai fechar a alça, isso, daí vai dando corda e vai deixar fio. Legal, faz um nó, aí, de novo. Aqui é um paciente pequeno, tá? Um paciente é criança, então você vê que o espaço é mais limitado, mas geralmente no adulto é mais fácil de fazer, tá? Então aqui estou fazendo a criança de 1 ano e pouco de vida aqui, bem limitadinho, né? É que eu estou furando, então por isso que tem esse problema aqui do espaço. Eu vou trabalhando, cuidado com a mão pesada, devagar, e vou jogando o canudo. Perfeito. Sofrei a sonda, tudo mais. É claro que no adulto é muito mais fácil, tem muito mais espaço para trabalhar, né? Perfeito. Aqui, feito, Pexia mais gastrostomia. Tem vários tipos de sonda, né? Então as clássicas de gastrostomia são essa, mas temos a sonda de baixo perfil, também conhecida como bottom, ou button, né? Então é uma sondinha assim, curtinha, fica um anteparo para dentro, e fica aqui a sua sonda. Tem umas que tem balão, tem só que tem a chacha pretinha, né, da Boston. Aí você põe, depois que você fez já, você vai fazer a troca. Você põe a sonda baixa. O ruim é que isso aqui é fixo, né? Ele não muda. O bom é que esteticamente ele é melhor, né? Você fica mais fácil, assim. Então, para adolescente, que tem alguma doença assim, que tem que ter um aporte nutricional complementar, é bom. E, feito isso, você tem às vezes aqui uns a mais, né?
Isso aqui é um medidor de bottom, para saber qual o tamanho do bottom que você vai utilizar. Isso aqui também, para você ver a distância, né? Às vezes você põe, mas não está no diâmetro correto, você tem uns espaçadores de bottom. Você põe uns negocinhos aqui para dar o diâmetro certinho. Isso aqui é para troca, né? Você introduz para cá, põe aqui nessa ponta, você puxa o sistema, introduz o estômago e puxa, daí ele retrai, então ele consegue deixar essa chapeletinha mais retinha para você colocar no estômago e colocar, sem problemas. Vem essas sondas à parte, né, que é para você conectar aqui no botão, tá bom? Você quer para insuflar o balão, você quer para conectar no botão, você conecta e utiliza a mangueirinha aqui, depois quando você terminou, você pode tirar a mangueirinha, pode ser reto ou curvo. Tem essa sonda aqui um pouco diferente, tá? Que você pode fazer o bottom direto. Você pode fazer isso na Pexia, né? Com aquele da Vanos. Então ele permite você fazer um step bottom direto, né? O bottom direto. Ou você pode fazer um step bottom aqui, né? Que é esse aqui é da Boston, tá? Então ele vem... Você faz a gastrotomia como se fosse o padrão normal. Só que na hora de você entrelaçar a sonda, vem esse catéter diferente aqui, né? Então aqui tem esse negócio com esse fio vermelho aqui, ó. Tem um negócio vermelho e o fio. Então aqui dentro dessa área... Quando você puxa esse fio, ele abre, ele libera um bottom. Então, a hora que você puxar, vai estar o bottom aqui, dentro do estômago e aqui fora. É muito importante posicionar certo e deixar a linha vermelha para fora aqui, né? Certinho, porque a hora que você descascar, o bottom termina aqui. Então tem que ter essa tração aqui, só que você não pode tracionar muito, senão você perde também. Então é um procedimento mais delicado de fazer, né? Assim, quando a gente fala de jejunostomia, né? Então você quer dar alimento por jejum, né? Porque tem paciente que tem mais gastroparesia e tudo mais. Tem pacientes que a gente faz gastrostomia com jejunostomia. Você faz as duas sondas numa só. Basicamente você pode fazer a gastrostomia e depois colocar a sonda de jejum, tá? Tem alguns kits que fazem isso aqui de maneira diferente. Tem sondas especiais, né, que já tem a gastro jejum. Agora tem paciente que a gente faz jejum de cara, né? Só que o jejum é basicamente uma técnica de gastrostomia, só que a dificuldade é ver a posição, se tem interposição de alguma alça e tudo mais, às vezes tem que ter um estudo mais adequado. E é claro que você tem um espaço muito mais limitado e é mais difícil de fazer. Então o pessoal geralmente quando fala em jejum faz uma gastro-jejum, né? Você descomprime a parte gástrica e deixa a sonda lá para o jejum. Então aqui, o que a gente teria, né? A gente tem isso aqui, né? Você faz a gastrostomia, a hora que você corta, em vez de você colocar o fixador ali, você tem essa sonda aqui, ó. E até com um rabicho para você colocar. Daí ele conecta aqui, né, na sonda, né, na gastrostomia. Só tem que ver certinho o diâmetro, geralmente é 24, tá? Que a gente tem. Ele conecta aqui no rabo da sonda. Então, o conector, em vez de ser só esse negocinho aqui que é da gastrostomia, ele tem também uma sonda que passa por dentro. Ele tem uma parte para descompressão e outra parte para alimentação. Esse aqui é da Boston, tá? Tem um da Cook que tem a gastro jejum, até marcado, ó, qual o tubo do estômago e qual o tubo do jejum. A dica para passar isso é você faz a gastrostomia, você deixa o balão lá passado depois do pilório ou próximo do pilório, porque senão ele fica indo para o fundo gástrico. Você vê o grau de insuflação, tá? E você introduz a sonda de jejum. Você tem até, às vezes, a pinça ou uma alça para você pegar aqui para você passar mais fácil. Depois você reposiciona a parte gástrica e deixa o jejum. Tem sonda que é assim, que já vem peça única. Então, essas dicas é insuflar próximo o pilório, o balão, utilizar a pinça de corpo estranho e o grau de insuflação do estômago. Isso tudo ajuda. Quando está muito insufladão, vai mais para o fundo. Então, dificulta o procedimento. Quando a gente fala de gastrostomia em geral, a gente tem complicações, né? Uma delas aqui é o body bumper, né? Então a gente vai ver aqui, ó. Quando o pessoal lá que não... eu vou pôr gás porque vaza. Fica enfiando gás e tracionando, gás e tracionando. Cresce uma mucosa nessa área que tem tração excessiva. Então a mucosa cresce por cima do anteparo. Isso é comum em sonda de primeira passagem, tá? Então ele cresce e daí obstrui e acaba não tendo funcionamento. Então você pede de maneira precoce a sonda, né? Tem outras complicações aqui que a gente vai ver, tá? Que não é tanto, tá? Isso chega até 31%, mas com um detalhe. É só 6,9% de complicações maiores e 24,1% de complicações menores. Mortalidade é muito baixa, 0,3%. Em termos de procedimento, se você comparar cirúrgica com endoscópica, a endoscópica ela é melhor, ela complica menos, tem menos problema. O que a gente tem aqui de mais grave é facete necrotizante, perfuração intestinal, pode ter hemorragia, tá, em alguns casos, body bumper, que é o que eu mostrei ali, remoção precoce inadvertida, então às vezes ele não está no ponto de maturação do estômago, que geralmente demora, assim, pacientes com status pior e tudo, em torno de 4 semanas. Então quando saca antes desse período, tem paciente que não está colado, ele pode ter uma perfuração do estômago liberado para a cavidade. Então vai para uma cirurgia. Tem outras coisas menores, como abscesso, né, intraperitoneal,
peristomal, peritonite que requer cirurgia, pneumonia de aspiração, sepse e até implante de metástase no estômago, mas você pode evitar com uma técnica mais adequada aqui nesse caso. E as menores, né, que ocorrem mais frequentemente, que é deslocar a sonda, ter mau funcionamento, ter granulação de ferida, necrose pequena de pele, sangramento em ferida ou hematoma. Você pode ter um írio temporário, um pequeno enfisema subcutâneo, sem necessidade de intervenção, mau funcionamento da sonda, vazamento peristomal, infecção e remoção de já tardia, que você só faz a troca. Isso aqui me preocupa, tá? Que a saída da sonda é inadvertida, isso ocorre em 1.6 até 4.4, geralmente quando é cuidador paciente agitado, cuidador que não é muito atento. Sem ser a sonda de Pexin, a gente tem uma certa preocupação. Então, escolha bem a técnica e o paciente avalie bem isso. A maturação do trajeto fistuloso geralmente é 7 a 10 dias, tá? Pode acontecer nesse período, mas como a gente lida com paciente idoso, desnutrido, às vezes usa corticoide de maneira crônica, está com ascite, ou tem outras condições de saúde, 3 a 4 semanas. Então, antes de um mês pode dar problema, tem que ir para uma cirurgia se perder de maneira inadvertida e não conseguir repassar. Esse aqui é outro vídeo para vocês, né, que é o body bumper, né. Então, cuidado é importante. Você viu que fechou total ali, né. Então tem caso que tem que refazer, tá? Mas outras opções táticas é tentar passar fio guia, né? Pela sonda, pela coisa, ou cortar esse trajeto ali, né? Você pode usar o needle knife, abrir um pouquinho. Tem casos que às vezes é melhor refazer porque tá muito fechado e tá na posição ruim, ó. Essa gastrostomia ficou numa parede meio estranha, né? Ela ficou na grande curvatura, né? Então aqui eu achei melhor refazer, que era mais fácil. E não passa nada, né? Tem fio guia. Então não deu pra repescar. Uma posição esquisita aqui, né? Gastrostomia. Melhor fazer na posição adequada, complica menos. Pode transfixar cólon, então aqui foi visto em tomografia, tá? E aqui um último videozinho aqui para vocês, né? Olha a posição dessa gastrostomia. Então assim, aqui a gente vê, né? Tinha uma posição estranha na gastrostomia, né? E aqui a sonda, ela está comprimindo a parede contralateral do estômago. A sonda aqui, ela está quase no antro, né? Então, tem local correto para fazer gastrostomia. Quando você foge da posição habitual, aqui ficou muito estreito nessa região, né? E acabou fazendo um trauma mecânico da região da sonda. Então, não ficou adequado. Só que teve que sacar e fazer outra, tá bom? Tá aqui um compilado geral para vocês, né? Para vocês terem mais experiência e tudo mais, né? Especialmente nessa parte de gastrostomia por punção, né? E esses outros materiais que eu mostrei, para ter algumas dicas e ter uma abordagem melhor nos acessos nutricionais para o paciente. Muito obrigado.